E eu quero conversar com vocês sobre este tema. Encurvado, nunca mais. Encurvada, nunca mais. Este texto que nós lemos de Lucas capítulo 13, versículo 10, nos conta a história de uma mulher que era religiosa, uma filha de Abraão, que estava ali na sinagoga e Jesus chega e cura de uma enfermidade que ela sofria há 18 anos. Ela vivia encurvada, ela vivia arqueada. Era aquela mulher que vivia dobrada a sua coluna, porque um espírito imundo entrevava ela, manietava ela. Então não era um problema de coluna físico em si. Não era uma enfermidade, uma escoliose que foi piorando com o tempo. Não foi um problema de artrose, de artrite, de hérnia de disco. Não foi um problema que um fisioterapeuta ou um ortopedista poderia resolver. E quem escreve esse texto foi o Dr. Lucas, um médico. Na perspectiva científica, não havia cura para esta mulher, para esta enfermidade que ela tinha, porque era um problema que somente Jesus podia resolver. Era expulsar aquele espírito imundo que dominava ela. E Jesus chegou ali e disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E ela endireitou-se. E ali alguns começaram a questionar porque ele curara no sábado. Mas aquela mulher foi liberta de um espírito que durante 18 anos possuía ela e levava esta mulher a ficar entrevada. Ela não conseguia olhar para o alto, ela não conseguia olhar tete a tete, olho a olho das pessoas ou nas pessoas, mas ela vivia cabisbaixo, olhando para os pés, olhando para o chão, olhando para a terra. Mas o Filho de Deus que está aqui, que está aí, o Jesus da cura, o Jesus do milagre, declarou: tu estás livre da tua enfermidade. Queridos e queridas, há muitas pessoas que estão vivendo entre nós e que estão em muitas comunidades cristãs que declaram que creem em Jesus e que estão vivendo encurvadas. Algumas pessoas que vivem igual esta mulher. E interessante, e eu volto a repetir, esta mulher era religiosa, era uma filha de Abraão. Esta mulher era filha de Abraão. Então, não importa a religião que você faz parte, a placa da igreja que você congrega, o inimigo, ele só vai parar, ele só vai te deixar se você nasceu de novo e é verdadeiramente um cristão, uma cristã. E a Bíblia diz então em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aquele que tem Deus, o maligno, não lhe toca. E se tocar, foi permissão de Deus, tal como Deus permitiu que tocasse em Jó, que tocasse no apóstolo Paulo, e se ele assim permitir, ele tem o controle de todas as coisas. Tem muita gente encurvada entre nós. E o nosso tema encurvado, nunca mais. Por que algumas pessoas vivem encurvadas? O que pode nos encurvar como povo de Deus? Você como ser humano, como gente, o que pode nos trazer essa encurvadura, tal como aconteceu com esta mulher e tem acontecido com muitas pessoas? Em primeiro lugar, são palavras de morte, palavras de derrota, mensagens que a gente ouve, palavras, declarações que alguém possa ouvir e que possa entrevar esta pessoa, pode trazer a pessoa a uma situação de encurvadura tal como essa mulher vivia. E eu quero colocar em 1 Samuel capítulo 4, quando nós lemos a história do versículo 12 em diante, quando o exército de Israel foi guerrear contra os filisteus. E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eli era sacerdote. E quando o exército de Deus ia para as batalhas, levava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E os filhos de Eli foram acompanhando o exército, ali acompanhando aquela arca.
E a Bíblia diz que o exército de Israel perdeu a batalha e por causa dos pecados de Finéias e Ofni, filhos do sacerdote Eli, o povo de Deus perdeu a batalha. Finéias era casado com uma mulher que estava grávida. Não era tempo dela gerar filhos. E o que aconteceu? Quando o mensageiro foi levar a notícia que o exército de Israel estava perdendo a batalha, Finéias e Ofni haviam morrido e a arca da aliança foi tomada. Quando aquele homem chegou e declarou esta mensagem de derrota, de desespero, de morte, a Bíblia diz que Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Alguns entendem que Eli certamente deu um infarto e aí ele caiu no chão. E quando a mulher de Finéias ouviu a situação, ela começou a encurvar e ela encurvou e assim sentiu as dores de parto e teve de ser levada para parir, para gerar o filho. E quando o menino nasceu, as parteiras pegaram o menino, ela colocou o nome Icabote. Foi-se a glória de Israel. Mas é interessante que a mulher de Finéias encurvou. O seu sogro Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então o que pode nos encurvar são palavras, são notícias trágicas, notícias de derrota, notícias de pessimismo, notícias de desespero, de morte. Quem sabe você me assiste, que me ouve, você tem tomado conhecimento de coisas na tua família que tem te encurvado. Você está vivendo tão triste, tão abatida, que isto está encurvando você. E se você começar a avaliar, você já está vivendo uma vida olhando para baixo. Você sai na rua, você encontra com as pessoas, mas você não olha mais olho no olho das pessoas. Você não consegue olhar para os céus, você não consegue contemplar as pessoas tal como você fazia antes, porque declararam palavras, mensagens de derrota sobre a tua vida. E eu quero declarar agora que o Jesus, esse Jesus das páginas do Evangelho, ele tem poder para tirar você dessa encurvadura. E neste momento ele me usa para dizer para você, encurvada, nunca mais, encurvado, nunca mais, pelo poder do nome de Jesus. Você tem que entender, querida, toda afronta que levantaram contra ti, tudo aquilo que tem falado de você, caluniaram você, oprimiram, estão oprimindo você na sua família, erga a cabeça, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem um advogado que é Jesus. Encurvada nunca mais, encurvado nunca mais. O que pode nos encurvar? Palavras, mensagem de derrota. Talvez é você, jovem, menina de Deus. Desde a tua infância você ouviu pessoas da sua família, quem sabe seu pai, dizendo que você não presta, que você não vai conseguir nada da vida, que você não vai dar certo, que seu casamento vai acabar. Repreende essas vozes que continuam aí nos seus psiquismos, no seu inconsciente. E cada dia mais você traz à memória essas palavras que te faz cativa e que te fazem encurvar. Quem sabe é você que foi abusado na infância. Quem sabe é você que foi abusada em todos os aspectos na infância. Declararam palavras terríveis contra a tua vida. Desprezaram você. Os bullying que praticaram contra você e continua. É preciso você trazer à memória que você é filha de Deus, filha do Rei, vitoriosa. Não importa o que seu pai falou, não importa o que sua mãe falou, não importa o que o inferno tem falado, não importa o que o demônio tem falado, o que importa é o que Deus fala de você, que você é filha, que você é filho, que você é herdeiro, herdeira, maior o que está contigo. A Bíblia diz, amada, você que tem vivido encurvada com medo, medo do que as pessoas poderão fazer contigo. Ora a Deus, clame ao Cristo da cruz. E aprenda o que a Bíblia diz em Romanos 8.
Que o Senhor não nos dê um espírito de covardia, de medo, de timidez, para vivermos outra vez aterrorizados. Mas Deus nos deu um espírito de ousadia, não de medo, no qual podemos clamar: Abba, papai, paizinho. Encurvado nunca mais. É preciso você jogar por terra estas declarações pessimistas. Cuidado, quem sabe você tem vivido encurvada. Você talvez tenha ouvido declarações que têm achatado a tua alma. Eu me lembro um pastor relatando no livro de um aconselhamento quando uma mulher estava grávida, era o terceiro filho dela. E um dia o seu marido falou com ela assim: quando você está grávida, eu tenho nojo de você. Quando você está grávida, eu tenho nojo de você. Daquele dia em diante, aquela mulher perdeu a paixão, perdeu a admiração, o amor por aquele homem. Logo depois eles se separaram. Porque as palavras têm poder para destruir. Cuidado com as palavras, mulher. Cuidado com as palavras, pai, mãe. A Bíblia mostra que da nossa boca não pode sair, na nossa boca não pode ser uma fonte de morte e de vida, de bênção e de maldição. E nós fomos chamados para abençoar. Quem sabe você está vivendo aí, teu marido declarou tantas palavras contra a tua vida. Erga-te. Você é filha. Você tem um grande valor. A Bíblia nos diz que a tua alma, que a tua vida é impagável. Entendeu isso? A alma nossa vale mais do que o mundo inteiro. Não é por causa de dinheiro, não é por causa do que tem feito com você, as suas perdas, que você vai destruir a tua vida, acabar com a tua vida. Você é preciosa, você é precioso. A Bíblia nos ensina que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. E a Bíblia diz em Pedro que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas foi pelo sangue precioso do imaculado Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Erga-te, encurvada nunca mais. Erga, levanta a cabeça. Erga a tua cabeça e saiba que você vai conseguir aquilo que você tem sonhado. Encurvado nunca mais. Mas em segundo lugar, tem pessoas encurvadas diante também dos problemas do dia a dia, das lutas, lá no trabalho, não é? Você tem passado privações, tribulações, e você tem vivido um peso sobre os seus ombros. Quem sabe é você, querido, passando uma crise financeira. Quem sabe é você, querida, que não está aguentando mais este trabalho dentro de casa, todo dia levantar, fazer café, arrumar a casa, passar as roupas, arrumar os meninos, e aí você está vivendo cada vez encurvada, cansada. E você diz: eu não aguento mais esta vida, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como passear, esta casa se tornou pequena para mim, esta casa se tornou pequena, eu não aguento mais esse casamento. Mas eu quero dizer para você, levante. A Bíblia diz: vinde a mim. O Senhor Jesus fala em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansada da vida, cansada do trabalho, cansada do marido, cansada dos filhos, cansado. Vinde a mim. Jesus está te chamando. Aquieta-te, descansa em mim, espera. A Bíblia diz no Salmo 46:10, aquieta-te e saiba que eu sou o Senhor. Deus é Deus na tua vida. Lance sobre ele toda esta preocupação, toda esta ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Talvez você está preocupada, dominada por esta inquietude, por esta ansiedade. O que vai acontecer com os meus filhos no amanhã? O que vai acontecer, meu Deus, com este mundo que não tem solução? A Bíblia diz: não andeis ansiosos com o dia da manhã. É Jesus dizendo em Mateus capítulo 6.
Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com o que haveis de vestir, de comer. Olha os lírios do campo, as aves dos céus, não tecem, não fiam, e Deus tem cuidado deles. Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu, teve os cuidados que as aves, que os pássaros têm. Descansa no Senhor, amada. E esses problemas, sabe, que você está enfrentando com o teu filho nas drogas, um problema de separação, eu quero te convidar para você se prostrar diante do altar do Jesus, que quer aliviar a tua alma, a tua tristeza. Ele quer derramar na tua alma o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura. O Espírito Santo está aí, está me usando para dizer para você que Ele te ajuda, que Ele te sustenta. Ele te mandou para que você seja forte, corajosa. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, amada, meu amado. Encurvada nunca mais, encurvado nunca mais. O que pode nos encurvar são os problemas, são as dificuldades, perseguições e muito mais. Encurvado nunca mais. Em terceiro lugar, o que pode nos encurvar? É o pecado. A Bíblia fala no Salmo 38, o Salmo 32 também nos fala sobre o pecado de Davi. Davi adulterou com Betseba, ele matou o marido de Betseba, Urias, e Davi achou porque ele era rei, ele podia esconder o pecado, mas Davi era um homem de Deus e durante muito tempo ele ficou escondendo o seu pecado, e a Bíblia diz, ele declara no Salmo 38, no Salmo 32, que enquanto ele calou seus pecados, a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, e ele diz que o seu vigor chegou ao fim, ele sentiu encurvado. No capítulo 38, no Salmo 38, ele fala no versículo 6, que ele se sentia encurvado como um velhinho, arqueado, ele sentiu os seus ossos como se estivessem sendo esmagados, e ele tinha febre, ele tinha manchas purulentas no corpo, porque ele escondeu o seu pecado. Talvez você que me assiste tenha adulterado, está traindo o teu marido, a tua esposa. Você tem ligado aí e entrado nesses sites pornográficos. Você está na internet enfiada aí, navegando e vendo tantas coisas, sendo infiel ao teu marido. Talvez você ainda não traiu ele, indo para a cama com aquele homem, com aquela mulher, mas o Senhor Jesus diz que aquele que olhar para a mulher com a intenção impura já adulterou com ela, já adulterou com o homem que você tem pensado. Quem sabe é você, moça, você, rapaz, que está traindo a confiança dos teus pais. Você está naquela cidade estudando, você foi fazer aquele cursinho, aquela faculdade, e só Deus que te conhece sabe os caminhos onde você tem ido, os lugares que você tem frequentado. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, e a sua consciência tem te acusado. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará de Deus a compaixão, a misericórdia. Então confesse o pecado seu. O que pode nos encurvar, tal como encurvou Davi, é o pecado. Tem muito crente encurvado, tem muito homem encurvado, que tudo que faz não dá certo, tenta fazer algo, não dá certo. E por que você está vivendo assim? Porque você está pecando contra o teu Deus. E eu quero declarar aqui, viu? Seja qual for o pecado que você cometeu, confesse a Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse. Davi sentiu cansado. Davi perdeu a alegria da salvação. Você sabia que o crente em Jesus não perde a salvação? Não perde. É um dom irrevogável. Sabe? Nós cremos na perseverança nos santos. Nós cremos que uma vez salvos, salvos para sempre. Mas o crente perde a alegria da salvação. O crente perde, tal como Davi perdeu, a motivação.
o ânimo para louvar a Deus, para servir a Deus, para ler a palavra, para orar, para estar em comunhão com os irmãos. Então Deus está me usando para dizer para você que está encurvado por causa de um pecado que ninguém sabe, mas Deus sabe, ninguém pode esconder de Deus. Talvez você poderá procurar alguém de confiança. A Bíblia diz em Tiago, em Tiago capítulo 5, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados, e a oração da fé sarará e salvará o enfermo. Sabia que nós podemos ver as doenças psicossomáticas? Sabia que tem pessoas que vão guardando na sua mente, nos seus psiquismos, vão guardando ali algumas realidades de tristeza, de angústia, sentimento de culpa, e aquilo vai avolumando, e aí nós estamos vendo pessoas que não tem um problema físico, o metabolismo orgânico funciona bem, não tem problema nenhum no seu físico, mas acontece que por causa do pecado, por causa de uma emoção desordenada, reflete no físico. Nós trabalhamos as doenças psicossomáticas. Psique é alma, psique, soma, corpo. E nós estamos vendo muitas pessoas encurvadas por causa dessas doenças psicossomáticas. Vão somatizando a mente, sabe? O cansaço, as angústias, questões não resolvidas entre você e seu marido, entre você e o seu colega, entre você e o seu irmão. Isso vai somatizando na mente e daqui a pouco gera no físico, reflete no físico as doenças. E aí muitos estão vivendo encurvado. Olha, nós aprendemos no Salmo 32, quando Davi, o coração dele estava com taquicardia. Davi tinha manchas purulentas no corpo, feridas. Sabe por quê? Porque ele estava passando por uma pressão diante do seu pecado. E eu volto a dizer, quem sabe você está vivendo assim, confesse, procure alguém de confiança. Procure alguém para você abrir a sua alma, abrir o seu coração, derramar sua alma diante do Espírito Santo de Deus, daquele que pode e quer trazer a cura à tua alma. Encurvado, nunca mais. Você pode declarar isso? Nunca mais. Encurvada, nunca mais, em nome de Jesus. E eu quero terminar e dizer o seguinte: tem muitas pessoas encurvadas, assim como os filhos do profeta Samuel. Eles se encurvaram, diz a Bíblia Sagrada em Samuel, eles se encurvaram à avareza. Samuel era profeta de Deus, homem de Deus, mas os seus filhos eram devassos, os seus filhos eram gananciosos, os seus filhos eram dominados pela avareza. Tem muita gente entre nós encurvada por apego ao dinheiro, por trabalhar demais. Quem sabe você está perdendo os seus filhos porque você trabalha demais, só pensa em ganhar dinheiro, você é avarenta, você é avarento. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que se as nossas riquezas prosperam, não podemos colocar nelas o coração. E quem sabe você está sendo encurvado, você está encurvada porque você trabalha demais, só pensa em ganhar dinheiro. É a crise que as pessoas vivem de possuir, é a crise do ter e do ser. As pessoas querem possuir, trabalham, amealham, estão perdendo família, perdendo filhos, perdendo casamento, perdendo a honra, perdendo tudo em nome de ganhar dinheiro, de trabalhar. Pessoas avarentas que vivem encurvadas, cabisbaixas, derrotadas. Dão tempo para você. Você tem de ter tempo para você, para sua esposa, para o teu marido, para os teus filhos. Descansa em Deus. Ele tem o controle de tudo. Ele que tem o controle. E você me diz: ah, pastor, mas eu tenho que pensar no futuro dos meus filhos. A Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Não estou dizendo que você não deva
ter bens, que você não deva ser próspero, conquistar, mas quando a avareza, quando esse desejo, sabe, esta megalomania, esse desejo, essa insatisfação de querer só ganhar, ter e trocar de carro e ampliar a casa, e você não vai parar, se tornou um vício. E Deus está me usando para dizer para você: descansa em mim, filha. Descansa em mim, filho. Eu sou o teu Deus. Eu nunca tenho deixado faltar o pão na tua mesa. Eu nunca tenho deixado faltar o cuidado para os seus filhos. Sou eu que cuido de ti. Sou eu que guio a tua vida. Descansa no Senhor, amada. E eu quero terminar também e falar, porque esta mulher, 18 anos, ela estava possessa. Tem muita gente possessa, sabe? O diabo está aí manietando vidas, possuindo vidas. A realidade de espíritos demoníacos, opressores, manietadores, dominadores deste mundo tenebroso, que podem colocar enfermidade nas pessoas. Por isso é preciso de vez em quando orarmos e pedir ao Senhor e repreender em nome de Jesus os ataques do inimigo. O apóstolo Paulo nos ensina a nós usarmos o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É preciso nos protegermos contra os ataques do inimigo. E é em nome de Jesus que nós iremos repreender. Mas tem muitas pessoas que estão fazendo pactos com o ocultismo, estão fazendo pactos nos terreiros aí, e acabam se entregando a práticas supersticiosas e abrindo brechas nas suas vidas para a ação demoníaca. Esta mulher do texto que nós lemos de Lucas 13, ela era religiosa, ela era filha de Abraão. Tem muitas pessoas pensando que estão protegidas porque estão dentro de uma igreja, dentro de uma religião. A única proteção nossa é Jesus. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Senhor, Ele é que nos guia. Então é preciso você confiar no Senhor, entregar ao Senhor a tua vida. Talvez tudo isso que está acontecendo na tua casa é porque você tem abandonado os princípios da palavra de Deus e você tem dado lugar ao diabo. Você tem dado lugar na tua casa a superstições variadas. Volte para Deus. Quem sabe você está na tua casa aí e você tem colocado na tua casa coisas, objetos supersticiosos contaminados. E eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que você vai se erguer e vai levantar desta cama, levantar desta postura de encurvadura e erguer a cabeça, porque você foi chamada para ser águia, você é corça de Deus e Deus nos chamou para andarmos altaneiramente. Não é olhar para o chão, não é olhar para a derrota, mas é olhar para frente, porque nós somos príncipes, herdeiros do Senhor. E que o Senhor te abençoe e nunca esqueça que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Até mais.